Solicito a todos que se levantem para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra da Unicamp, sob a regência do maestro Benito Juarez. Na qualidade de vice-reitor da Universidade Estadual de Campinas, representando o magnífico reitor Carlos Vogt, declaro aberta a Assembleia Universitária Ordinária com a finalidade de conferir o grau de bacharel e licenciado em matemática, estatístico, bacharel em ciência da computação, bacharel e licenciado em física, bacharel e licenciado em Química, bacharel em Ciências Biológicas, bacharel e licenciado em Letras, engenheiro agrícola, engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro de alimentos, bacharel em Ciências Sociais, bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Linguística, bacharel em História, licenciado em Pedagogia, bacharel em Música, bacharel em Dança, licenciado em Educação Artística, bacharel e licenciado em Educação Física, bacharel em Matemática Aplicada e Computacional, bacharel em Filosofia, engenheiro de computação. Solicito ao senhor Marcos Vinícius que dê continuidade à solenidade. Neste momento, solicitamos a presença do representante dos formandos, Weisner Calafiore Rezende, para que proceda, junto com os demais formandos, ao juramento. Senhores formandos, por favor, levantem a mão direita. Ao iniciar essa nova etapa de minha vida, prometo buscar na experiência de cada dia os ideais da verdade e da justiça. Prometo manter, acima das aspirações pessoais, o sentido da paz social e da harmonia coletiva. Prometo que, na luta que se inicia, respeitarei o espaço de cada indivíduo. Prometo que lutarei por minha justa realização profissional, porém preservando, acima de tudo, a minha dignidade
e a dignidade de cada homem. Agradecemos a presença do engenheiro Edson Bernini, representante do CREA, e do economista Celestino Maria de Sico Neto, representante do Corecon, e anunciamos que os formandos inscritos nestes conselhos estão recebendo hoje as respectivas carteiras profissionais. Dando continuidade à solenidade, anunciamos a palavra da oradora da turma de formandos, Raquel Santana Santos. Senhores pais, magnífico reitor, professores e amigos. Estamos hoje reunidos para formalizar o cumprimento de mais uma etapa em nossas vidas. Sabemos das dificuldades encontradas em nosso país para se poder estudar. Poucos são os que conseguem concluir o segundo grau. Menos ainda ingressam numa faculdade, e um número mínimo a completa. Somos privilegiados por estar entre esses e sabemos que devemos muito a vocês. Num país com uma instabilidade tão instável como a nossa, é natural que a instabilidade se reflita também no ensino. E não estamos alheios ao que acontece. Discussões sobre a privatização ou não das universidades, movimentos estudantis de apoio à redução das mensalidades das universidades privadas. Dentro da Unicamp, reuniões infindáveis e questionários sobre a qualidade e possível melhoria dos cursos. Lutamos enquanto estudantes e pretendemos continuar na luta como profissionais. Passamos muitos anos estudando nesta universidade e sentimos que está na hora de dar um retorno à sociedade. Durante o tempo em que estivemos aqui, estávamos protegidos, como que dentro de uma redoma. Agradecemos aos nossos pais e amigos que nos ajudaram a entrar aqui e garantiram nossa permanência. Agradecemos também aos professores que nos abriram horizontes de estudo, nos incentivaram em pesquisa e mostraram o lado humano dessa universidade. Isso lembra um versículo do livro da sabedoria. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável. Mas alguns professores, talvez preocupados em nos preparar para o mundo cruel que nos aguarda, mostraram-nos o outro lado do ser humano. Esconderam o que sabiam, eram reticentes, quiseram nos ajudar a tornar-nos autodidatas ou nos exemplificar como não devemos agir enquanto profissionais. Quem sabe? De qualquer forma, queremos que vocês saibam que se entramos aqui jovens, uns mais, outros menos amadurecidos, estamos saindo daqui como adultos conscientes de nossas obrigações, enquanto parte dessa sociedade. Queremos dar um retorno a essa faculdade sobre as dificuldades, facilidades, lacunas que tivemos em nossas profissões a partir da formação aqui recebida, para que esta universidade possa, cada vez mais, aperfeiçoar o ensino oferecido aos que aqui ingressam. A todos vocês, o nosso muito obrigado.
Ouviremos agora a apresentação da orquestra da Unicamp, sob a regência do maestro Benito Juarez.
Solicitamos a presença do professor Edson Mochin, paraninfo da turma de Engenharia Elétrica, e do homenageado professor Afonso de Oliveira Alonso, para que procedam à entrega dos diplomas. Formando Alfredo Andrade de Moraes Neto. Armando Vespoli Filho. Carlos Eduardo Reice Filho. Cássio Ervela. Emílio Carlos Bortolucci. Hamilton Batista da Costa. Henrique da Cunha Ribeiro. Herculano de Oliveira Neto. Marcelo Sanches Martins. Marco Augusto Volpati Polese. Mário Niime da Cruz. Paulo de Tarso Franco de Alvarenga. Paulo Henrique de Melo Fagotto. Rogério Raik de Andrade. E Welson Shen Yen. Convidamos agora os formandos dos cursos de engenharia que obtiveram o maior coeficiente de rendimento para receberem o prêmio do Instituto de Engenharia das mãos do engenheiro Oberes Pizão. Formando Alexandre Vitier Mazoneto, Engenharia Agrícola. César Eduardo Silva de Oliveira, Engenharia Química. Renato Marques de Barros, Engenharia Mecânica. Marcelo Sanches Martins, Engenharia Elétrica. Audrey Gregory Melchert, Engenharia Civil. Rodrigo Pinheiro Viana, Engenharia de Alimentos.
Eduardo Sigriste Copo, Engenharia da Computação. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Amir Klink, patrono dos formandos. Bom, eu queria dar parabéns para todos vocês e queria cumprimentar vocês pela proeza de conseguir me enfiar dentro de um paletó e gravata. Não é sempre que vocês podem ter sucesso nisso. Esse momento que a gente está passando agora é um momento muito importante. E eu acho que é muito parecido com o que eu faço às vezes. É o momento em que termina o projeto de um barco e é o momento em que esse barco vai para o mar. E daqui a pouco, cada um de vocês vai começar uma viagem. O barco de vocês, só vocês sabem onde é que vai parar. Daqui muito pouco tempo, todos vocês vão botar tudo o que vocês aprenderam nesses 4 anos dentro desse barco. E vocês vão descobrir mais cedo do que vocês pensam que tudo que vocês aprenderam não serve para muita coisa. É muito engraçado isso. Vocês vão descobrir muito cedo que o mundo é uma bola muito interessante, onde as coisas acontecem muito depressa, e o que a gente aprendeu ontem já não vale nada hoje. Mas talvez a coisa mais importante que vocês fizeram nesses 4 anos não foram as lições e nem os trabalhos, mas foi o exercício de aprender, o exercício de mudar aquilo que vocês sabiam, de adquirir novos conceitos e de enxergar o mundo de uma maneira diferente a cada dia. E é uma coisa muito difícil isso hoje em dia. As pessoas que têm experiência têm uma tendência a perpetuar essa experiência. E eu queria dizer para vocês que a experiência, na minha opinião, não serve para muita coisa. A experiência serve para ser transmitida, mas não é patrimônio bom para ninguém. Vale muito mais do que a experiência que vocês ainda não têm, a vontade de completar essa viagem que vocês estão começando agora. E é isso a coisa mais importante, é isso que move o mundo, é isso que faz a gente chegar onde a gente pretende. Eu demorei um bom tempo para descobrir isso. Eu tive excelentes professores na minha faculdade, eu me formei em economia e eu descobri bastante cedo que eles entendiam muito pouco de economia, mas eu aprendi uma coisa que foi muito importante. Eu aprendi que nenhuma viagem é impossível se a gente nunca para de praticar esse exercício de aprender sempre. Quando a gente para de aprender, a gente começa a envelhecer. Mas de todos os professores que eu tive até hoje, eu acho que os melhores professores, os que eu nunca vou esquecer e os que passaram 1 ano da minha vida comigo, foram professores muito parecidos com vocês. Aliás, eles usam a mesma roupa que vocês estão usando agora. Eles são muito engraçados, têm alguns vícios que vocês têm e têm algumas qualidades também. Esses professores foram, durante 13 meses que eu passei na Antártica, os pinguins Gentoo. Esses pinguins trabalham todos os anos na sua colação de grau. No mês de agosto, eles começam a construir os seus ninhos. E é um dos trabalhos mais emocionantes, mais bonitos e mais impressionantes que um ser humano pode assistir. É a construção dos seus ninhos. Esses ninhos são feitos com pedrinhas. Pedrinhas como essa aqui. Eu tenho aqui uma pedrinha que eu roubei num delito ecológico de um dos pinguins da Baía Dorian, onde eu passei 13 meses. E eles começam a coletar essas pedrinhas a partir de agosto. E durante 6 meses eles trabalham dia e noite
num trabalho insano, num trabalho extremamente difícil. Eles passam por toda sorte de dificuldade, as mesmas dificuldades que vocês vão passar. O medo de não dar certo, as avalanches, as invasões de outros animais, a concorrência, os pequenos erros. E cada pinguim apenas carrega uma única pedrinha. Muitas vezes a gente não acredita que eles vão concluir os seus ninhos, mas todos os pinguins sempre no mês de dezembro acabam completando os seus ninhos. É um trabalho de persistência que vale a pena a gente ver pelo menos uma vez na vida. É uma lição muito importante para a gente, porque cada uma dessas pedrinhas, dessas 3.500 pedrinhas que compõem o ninho, tem a sua importância. Eu acho que esse é o trabalho que vocês vão fazer a partir de agora. É juntar as pedrinhas para concluir a viagem que vocês estão começando. Eu espero que vocês tenham sucesso nessa viagem. Eu espero que vocês não sigam os conselhos de ter prudência e de ter cautela, porque o mundo está cheio de prudência e está cheio de cautela. Cautela em excesso, prudência em excesso. O mundo está precisando de um pouco mais de ousadia e um pouquinho de idealismo. Eu espero que vocês juntem todas as suas pedrinhas. Obrigado, parabéns. Neste momento, fará uso da palavra o vice-reitor em exercício, professor José Martins Filho. Senhores pais, senhores alunos, prezado professor Bassi, pró-reitor de graduação, prezada Miri Klink, que honra muito a Unicamp com sua presença, senhores professores, senhores diretores, autoridades, amigos. Pode-se fazer discurso pomposo ou bonito e pode-se falar com o coração. O Amir acabou de colocar um exemplo de vida e é um brasileiro que seguramente tem mostrado para todo mundo como é importante a participação com garra de um projeto. Projeto esse que a Unicamp, cada dia mais, tem certeza absoluta que tenta realizar. Esta é uma universidade pública, que tem orgulho de ser pública, que luta contra a privatização do ensino, que luta para que a honestidade, que aquele imposto que o povo brasileiro paga com o suor do seu trabalho, volte à formação desses alunos que aqui estão. Os senhores pais podem ter certeza absoluta que estes alunos que aqui nos foram entregues há alguns anos atrás, receberam desses professores que aqui estão e que seguramente lutam com dedicação, pesquisa em tempo integral, com salários nada competitivos, porque são difíceis de serem conseguidos, lutam para formar gente e para colaborar para que este país ande mais para frente. A universidade tem certeza absoluta que um dos seus objetivos básicos é chegar a um final de curso como este que os senhores viram, uma cerimônia nada formal, alegre e feliz, com uma orquestra participando e descendo, deixando a nossa garotada dançar e brincar, desformalizando totalmente a nossa formatura, de maneira que traduz a alegria de uma universidade que se sabe cada vez mais comprometida com o ensino. Eu termino aqui dizendo que nós esperamos que a cada semestre a gente aqui possa juntos jogar mais pessoas com formação adequada para ajudar o Brasil a sair da situação em que ele se encontra. Muito obrigado, agradeço a presença de todos, particularmente do Amir. Espero sinceramente que os senhores possam confraternizar junto com a orquestra da Unicamp. Está encerrada a sessão.